Se você soubesse quem eu sou, jamais teria feito isso. A voz da jovem saiu firme, mesmo enquanto pétalas esmagadas cobriam o chão da pequena floricultura. O homem diante dela respirava pesado, as mãos ainda trêmulas de raiva, sem imaginar que aquelas palavras escondiam uma verdade capaz de virar toda a história de cabeça para baixo. Mas para entender por que aquela loja havia sido destruída naquela manhã em Rolambra, era preciso voltar algumas horas. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. Rolambra despertava lentamente sob o sol suave do interior paulista. O perfume das flores já tomava as ruas antes mesmo de as lojas abrirem as portas. Era a época de grande movimento, quando turistas e compradores vinham de várias cidades atrás das cores e aromas que tornaram o lugar famoso. Na pequena floricultura Jardim da Serra, Clarice organizava os primeiros arranjos do dia. Ela tinha 24 anos, mãos delicadas e olhar sereno. Mas por trás da calma havia uma história de esforço. A loja não era grande, porém, cada canto parecia vivo. Rosas, lírios, girassóis e orquídeas se espalhavam em prateleiras de madeira clara. Tudo era cuidado com atenção quase silenciosa. Clarice havia herdado o lugar do avô, um homem simples que dedicara a vida ao cultivo de flores. Depois da morte dele, muita gente acreditou que a jovem não conseguiria manter o negócio, mas ela conseguiu. E mais do que isso, transformou a pequena floricultura em um lugar querido pelos moradores da cidade. Naquela manhã, enquanto amarrava um laço em um buquê de rosas vermelhas, ela ouviu o barulho de um carro parando com força na frente da loja. O som da porta batendo ecoou pela rua. Passos apressados se aproximaram. Antes que ela pudesse reagir, a porta foi aberta com violência. Um homem entrou, alto, postura rígida, rosto marcado por tensão. O olhar dele percorreu a loja com uma mistura de desprezo e indignação. "Então é aqui", disse ele. Clarice franziu levemente a testa. "Bom dia. Posso ajudar?" O homem não respondeu de imediato. Em vez disso, pegou um vaso de flores sobre a bancada e o jogou no chão. O barulho do vidro quebrando fez Clarice dar um passo para trás. "O que o senhor está fazendo?" Ele se aproximou. "Você sabe muito bem." A jovem tentou manter a calma. "Acho que houve algum engano, mas o homem parecia fora de si. Outro vaso caiu. Depois um arranjo inteiro foi derrubado da prateleira. Pétalas começaram a se espalhar pelo chão. "Minha mãe está no hospital!" Ele gritou. A frase ecoou na loja. Clarice ficou imóvel. "E tudo por causa de flores como essas." Ele apontou para os buquês. "Se não fosse por essa loja..." Ele parou. Respirou fundo. Os olhos dele estavam vermelhos, como se não tivesse dormido. "Minha mãe teve uma reação alérgica grave ontem à noite." Clarice sentiu o coração apertar. "Eu sinto muito, mas eu não entendo. As flores vieram daqui." Ele derrubou outro vaso. Agora o chão estava coberto de pétalas, água e vidro. "Você vende algo que quase matou minha mãe." O silêncio tomou conta da floricultura por alguns segundos. Clarice observou o homem com atenção. Algo na história dele não parecia completo. "O senhor comprou as flores aqui?" "Não." "Então alguém trouxe." "Não importa!" Ele gritou. A raiva parecia maior que a lógica. Mais um arranjo caiu. Agora quase metade da loja estava destruída. Do lado de fora, alguns moradores começaram a olhar pela vitrine, preocupados. Clarice respirou fundo. Mesmo com tudo quebrado ao redor, a voz dela saiu tranquila. "Qual é o nome da sua mãe?" O homem hesitou. "Por quê? Talvez eu consiga ajudar." Ele deu uma risada amarga. "Ajudar?" Ele apontou para o chão destruído. "É assim que você ajuda as pessoas?" Clarice não respondeu. Apenas esperou. Alguns segundos se passaram. Então ele disse: "O nome dela é Dona Alzira." A reação da jovem foi imediata. Seus olhos se arregalaram. Algo mudou em sua expressão. E o homem percebeu. "O que foi?"
Clarice ficou em silêncio por um instante. Parecia estar tentando decidir se deveria falar ou não. Finalmente disse: "Ontem à noite, sua mãe estava na praça central?" O homem franziu a testa. "Sim, ela desmaiou perto da fonte?" Agora o olhar dele mudou. Como você sabe disso?" Clarice respirou fundo. "Porque eu estava lá." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas o homem ainda não entendia. "E daí?" Clarice olhou ao redor. A loja destruída, as flores esmagadas. Depois voltou o olhar para ele. "Quem chamou socorro para sua mãe?" "Fui eu." O silêncio que se formou dentro da floricultura parecia ainda mais pesado do que o barulho das coisas quebrando minutos antes. O homem ficou parado no meio da loja destruída, tentando entender o que havia acabado de ouvir. "Você está dizendo," ele começou com a voz mais baixa, "que estava com a minha mãe ontem?" Clarice assentiu lentamente. "Eu não estava com ela, mas vi quando tudo aconteceu." Ele cruzou os braços, ainda desconfiado. "Minha mãe foi levada para o hospital. Os médicos disseram que ela teve uma reação alérgica grave." "Eu sei. E sabe também que ela estava segurando um buquê de flores?" Clarice pensou por alguns segundos. "Sim, mas aquelas flores não eram daqui." A resposta veio calma, porém firme. O homem parecia não aceitar. "Como pode ter tanta certeza?" Clarice caminhou até um dos poucos balcões que ainda estavam intactos e pegou um pequeno caderno de anotações. Folheou algumas páginas. "Ontem eu vendi apenas 3 buquês durante a tarde." Ela virou o caderno para ele. Um de girassóis, um de margaridas e um de rosas brancas. Ele olhou rapidamente. "E daí?" O buquê que sua mãe segurava tinha lírios roxos e hortênsias azuis. Clarice levantou os olhos. "Eu não trabalho com essas flores." A expressão dele mudou pela primeira vez. A raiva parecia começar a ceder lugar à dúvida. "Então, de onde vieram?" Clarice respirou fundo. "Isso eu também queria saber." Ele olhou ao redor novamente. A destruição parecia ainda maior agora que a cabeça dele começava a clarear. Vasos quebrados, flores esmagadas, água escorrendo pelo chão. Tudo por causa de um erro. Mas algo ainda incomodava. "Se você viu tudo, por que não falou antes?" Clarice apoiou as mãos no balcão. "Porque você entrou aqui quebrando tudo antes de perguntar qualquer coisa." Ele desviou o olhar. O silêncio voltou a dominar o lugar por alguns segundos. Do lado de fora, os curiosos começaram a se dispersar lentamente. O homem passou a mão pelo rosto. A tensão parecia finalmente alcançar o cansaço. "Meu nome é Augusto," disse ele. Clarice assentiu. "Eu sou Clarice." Augusto olhou novamente para a loja. "Eu não deveria ter feito isso." Mas antes que ela pudesse responder, algo chamou sua atenção. Na vitrine quebrada, um pequeno pedaço de papel preso entre os vidros caídos. Clarice se aproximou. Era um cartão. Ela o pegou. Leu rapidamente, então franziu a testa. "O que foi?" perguntou Augusto. Ela virou o cartão. Isso estava junto das flores que sua mãe segurava ontem. Augusto pegou o papel. No cartão havia uma frase escrita à mão. "Para Dona Alzira, com carinho." Mas o que realmente chamou a atenção foi o símbolo desenhado no canto. Um pequeno moinho cercado por flores. Augusto olhou para Clarice. "Você reconhece isso?" Ela ficou pensativa. "Acho que sim." "De onde?" Clarice olhou pela janela em direção à rua principal. "Existe uma loja nova perto da praça." "Uma floricultura?" "Sim." Ela fez uma pausa. "Abriu há poucas semanas." Augusto apertou o cartão nas mãos. "Então as flores vieram de lá." Mas Clarice parecia ainda mais preocupada agora. "Talvez. Talvez." Ela olhou novamente para o símbolo. "Tem algo estranho nisso." Augusto franziu a testa. "O quê?" "Aquela loja não vende flores naturais." Ele ficou confuso. "Como assim?" "Eles vendem flores decorativas, feitas com produtos químicos para durar mais tempo." O silêncio voltou. Agora com outro peso. Augusto sentiu um frio percorrer o corpo. "Produtos químicos." Clarice assentiu.
Algumas pessoas tiveram alergia leve depois de usar aquelas flores. Ele olhou para o cartão novamente. A verdade começava a surgir diante dele. Mas junto com ela vinha outra sensação: culpa. Olhou ao redor. A destruição que havia causado. Tudo por causa de um erro. Mas a história ainda estava longe de terminar. Porque naquele momento, o telefone de Clarice começou a tocar. Ela atendeu. Ouviu em silêncio. Então sua expressão mudou completamente. "O que aconteceu?" perguntou Augusto. Ela desligou o telefone devagar. Olhou para ele. Era o hospital. O coração de Augusto disparou. "Minha mãe." Clarice assentiu. "Sim." Ele prendeu a respiração. "O que disseram?" Clarice respondeu com voz calma, mas carregada de significado. Ela acordou. Augusto soltou o ar que parecia preso há horas, mas Clarice ainda não havia terminado. "E pediu para falar comigo." Augusto ficou imóvel. "Com você?" Ela assentiu. "Parece que sua mãe quer contar algo. Algo que pode mudar tudo." O caminho até o hospital foi silencioso. Augusto dirigia com os olhos fixos na estrada, enquanto Clarice observava as plantações de flores que cercavam Olambra. A cidade parecia calma, quase alheia ao turbilhão de acontecimentos daquela manhã. Dentro do carro, apenas o som do motor quebrava o silêncio. Augusto ainda tentava entender tudo: a reação alérgica da mãe, a floricultura errada, a jovem que ele havia acusado, e que agora parecia ser a única pessoa que realmente sabia o que tinha acontecido. Quando chegaram ao hospital municipal, o coração dele batia mais rápido. Entraram. A enfermeira os conduziu até o quarto. Dona Alzira estava sentada na cama, ainda frágil, mas consciente. Os olhos dela se iluminaram assim que viu Clarice. "É você?" disse com voz emocionada. Augusto ficou surpreso. "Mãe, você conhece ela?" Dona Alzira segurou a mão da jovem. "Foi ela que me salvou ontem." O silêncio tomou conta do quarto. Clarice tentou parecer tranquila. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." Mas Dona Alzira balançou a cabeça. "Não foi só isso." Ela olhou para o filho. "Eu estava na praça quando comecei a passar mal." A respiração dela ficou mais lenta ao lembrar. As flores que eu segurava tinham um cheiro muito forte. Comecei a sentir tontura. Augusto escutava atento. Eu tentei pedir ajuda, mas não conseguia falar direito. Dona Alzira apertou a mão de Clarice. Foi quando ela apareceu. Clarice desviou o olhar, um pouco constrangida. Eu estava fechando a loja e passei pela praça. Ela percebeu que algo estava errado antes de todo mundo. Continuou Dona Alzira. Me segurou para eu não cair e chamou socorro. Augusto sentiu um peso no peito. "Se ela não estivesse lá," disse Dona Alzira, "eu não sei o que teria acontecido." A frase ecoou na mente dele. E então ele lembrou de tudo o que havia feito naquela manhã. A raiva, a destruição, a injustiça. Ele olhou para Clarice. "Eu destruí sua loja." Ela não respondeu imediatamente. Apenas manteve o olhar calmo. Augusto respirou fundo. "Eu estava desesperado." "Eu sei," disse ela, mas ele continuou. "Isso não justifica o que eu fiz." O silêncio voltou ao quarto. Alguns segundos depois, Dona Alzira falou novamente. "Filho, tem algo que você precisa saber." Augusto virou o rosto. "O quê?" "As flores que eu estava segurando não eram minhas." Ele franziu a testa. "Como assim?" "Um rapaz me entregou na praça." "Um rapaz?" "Disse que era uma amostra de uma nova loja da cidade." Augusto e Clarice trocaram um olhar. "A floricultura nova," disse Clarice. Dona Alzira assentiu. "Ele insistiu muito para eu levar." O quebra-cabeça finalmente começou a se encaixar. Augusto passou a mão no rosto. Então tudo isso aconteceu por causa daquela loja. Mas naquele momento Clarice disse algo que ninguém esperava. "Não exatamente." Os dois olharam para ela. "O problema não são apenas as flores." "Então o que é?" Clarice respondeu com calma. "É a forma como estão sendo produzidas.
Ela explicou que havia pesquisado sobre o material usado nas flores artificiais daquela nova loja. Algumas substâncias podiam causar reações graves em pessoas sensíveis. Dona Alzira havia sido uma dessas pessoas. Augusto ficou em silêncio. Depois olhou para Clarice novamente. Mesmo depois de tudo que fiz, você ainda está tentando ajudar. Ela deu um pequeno sorriso. Porque sua mãe merece. A frase foi simples, mas teve um efeito enorme. Augusto saiu do quarto alguns minutos depois. Quando voltou, trouxe algo nas mãos. Era uma pasta de documentos. Ele colocou sobre a mesa. Eu trabalho com construção na região. Clarice ficou curiosa. E o que isso tem a ver? Ele abriu os papéis. Eu vou reconstruir sua floricultura. Ela arregalou os olhos. Não precisa. Precisa sim, ele continuou. E não só reconstruir. Virou uma página do projeto. Vamos ampliar. Clarice ficou sem palavras. Quero que a loja do seu avô volte a ser a mais bonita de Olambra. Dona Alzira sorriu da cama. Agora você está fazendo a coisa certa, meu filho. Algumas semanas depois, a pequena floricultura estava diferente. Mais espaçosa, mais luminosa, mas com a mesma essência de antes. As flores voltaram a ocupar cada canto. E na entrada da loja, um pequeno quadro foi pendurado discretamente. Nele estava escrita uma frase simples. Às vezes, quem chega trazendo flores também salva vidas. Poucas pessoas sabiam toda a história por trás daquela frase. Mas Clarice sabia. Augusto também. E sempre que Dona Alzira visitava a loja, fazia questão de comprar o primeiro buquê do dia. Porque, no fim das contas, uma história que começou com destruição terminou florescendo de uma forma que ninguém poderia imaginar. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.